Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, plantação por ordem judicial pode ter restrições no INSS? O INSS pode negar, por exemplo, o que diz a sentença? Esse assunto interessa para muita gente de benefício de incapacidade, tanto faz auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, BPC. A implantação de benefício por ordem judicial é uma vitória para muitos segurados, né, que lutam contra as negativas do INSS. Mas outra questão não se encerra na decisão judicial. Apesar de serem obrigados a implantar o benefício, o INSS muitas vezes impõe restrições que afetam diretamente a forma como esse segurado vai receber ou manter esse direito, tá? Essas restrições podem surgir em interpretações internas do INSS e seus critérios burocráticos, criando um cenário onde o segurado precisa estar constantemente atento para o seu direito, né, que ele seja garantido na íntegra. Os segurados que conseguirem o benefício por via judicial podem se deparar com exigências de comprovação adicionais da incapacidade, revisão de dados ou até revisões periódicas do benefício, mesmo em condições já atestadas como irreversível. Isso coloca a carga emocional e práticas significativas sobre quem muitas vezes já se encontra fragilizado. O argumento do INSS é de que preciso fazer revisões para evitar fraudes, para garantir que o benefício está sendo pago de forma justa, mas na prática isso cria obstáculos que podem comprometer o bem-estar dos beneficiários. Estas restrições podem incluir exigência de perícias periódicas, mesmo quando a condição de incapacidade já foi atestada de forma definitiva. A pressão para comprovar a incapacidade de maneira recorrente coloca os beneficiários em uma posição de constante vulnerabilidade, levando muitos a recorrerem à justiça novamente para impedir revisões abusivas. A justiça tem se mostrado favorável aos segurados em muitos casos, entendendo que a imposição de tais medidas pelo INSS pode desrespeitar a própria decisão judicial. Para você se aprofundar e saber mais, nós vamos falar aqui sobre restrições impostas do INSS, aspectos específicos que ampliam esses desafios. Então é muito importante você acompanhar aqui, tá, pessoal? Lembre-se, conhecimento é tudo. Você só vai entender o INSS conhecendo, sabendo o que você deve fazer num caso como esse. Primeiro, muitos segurados encontram dificuldades quando o INSS questiona a estabilidade ou a durabilidade da incapacidade, mesmo após a sentença judicial. Isso ocorre especialmente em casos onde o INSS adota a postura de revisão preventiva, alegando a possibilidade de melhora futura desse segurado. Ele está dizendo, bom, ele pode se recuperar futuramente, por isso que a gente tem que estar sempre revisando. Essa abordagem leva a processos de revisão que muitas vezes são desgastantes, exigem novas documentações e comprovações médicas, criando um ciclo de insegurança que prolonga a luta desse segurado. Além disso, o INSS pode adotar práticas restritivas, como suspender o pagamento de benefícios sem notificação prévia, em casos de revisões pendentes. Olha aí, ó. Essas atitudes contrariam os princípios de transparência e direito à informação, deixando o segurado em uma posição de vulnerabilidade, especialmente quando ele depende do benefício para cobrir suas despesas imediatas. A falta de comunicação antes da suspensão causa impacto financeiro, psicológico nesse beneficiário. Se eu perguntar para todo mundo que está assistindo aqui o vídeo nesse momento, você acredita no INSS? Você confia que o INSS faz revisões somente para combater fraude ou irregularidade nos benefícios? Você dá credibilidade para a perícia do INSS? Você acha que o INSS tem muita burocracia? A burocracia interna do INSS também contribui para as dificuldades na execução das decisões judiciais. Em muitos casos, a implantação do benefício demora devido a processos administrativos lentos, o que contrasta com uma urgência da situação do segurado. O segurado está desesperado para receber o benefício e o INSS é lento, muita burocracia. Esse atraso contradiz o princípio da celeridade, especialmente importante em questão de saúde e subsistência. É um ponto que a justiça tenta enfrentar ao exigir prazos mais curtos para cumprimento. A complexibilidade dos processos de revisão e a pressão psicológica sobre os segurados indicam a importância da intervenção, por exemplo, de advogados,
Tá? Profissionais esses, já falamos, se você não tem condições de pagar, procure aí a Defensoria Pública, ONGs, sindicatos que dão suporte. Porque esses profissionais, em causas previdenciárias, eles podem ajudar a garantir os seus direitos. Inclusive, em caso de restrições indevidas, podem questionar a legalidade das ações, podem, no caso, entrar com recurso. Você, se não tiver advogado, você não sabe entrar com recurso. Outro ponto relevante é o impacto social das restrições e revisões impostas pelo INSS, que acabam afetando de forma indireta familiares, dependentes. A instabilidade do recebimento do benefício cria um efeito cascata, onde despesas essenciais, planejamento da família são comprometidos, aumentando aí a necessidade de um apoio jurídico e, em muitos casos, até de ajuda social. O INSS, em algumas situações, justifica suas restrições como uma medida de controle contra a fraude. No entanto, essas ações acabam afetando majoritariamente segurados que possuem direito legítimo, levando muitos a questionarem a proporcionalidade e a efetividade das ações de controle, visto que medidas mais rigorosas poderiam ser direcionadas apenas em casos suspeitos e não generalizar para todo mundo. Exatamente. Se tem suspeita de fraude, se tem suspeita de fraude, ou, por exemplo, que o benefício foi concedido irregularmente, existe a inteligência artificial, não existe? Então, direciona somente para suspeitas de fraude. Não pode tratar todo mundo como se fosse um fraudador, né? Não é fraudador de fralda, viu, pessoal? Até que ficou legal, né, para dar uma quebrada no gelo. Além disso, a tendência recente são os processos de verificação digital, onde o INSS solicita documentações e comprovações pelo sistema online. Esse modelo, embora modernize os processos, também exclui segurados com dificuldades de acesso à internet, com baixa alfabetização digital, dificultando ainda mais a regularização do benefício. Bom, essa evolução legislativa, os avanços de inteligência artificial nos processos de verificação do INSS também geram incertezas para o segurado. A digitação dos processos exige adaptações, maior entendimento por parte do segurado, dos advogados para essas novas ferramentas, aumentando a complexibilidade dos casos e a dependência de assistência jurídica. Além de perícias constantes, outro fator que causa preocupação é a ameaça de suspensão do benefício caso o segurado não cumpra essas novas exigências. Esse risco é especialmente alto para quem enfrenta limitações físicas ou financeiras que dificultam o cumprimento das condições. Muitos beneficiários têm enfrentado dificuldade de mobilidade, impossibilidade de se deslocar para as perícias, e a perda do benefício, mesmo que temporária, representa uma ameaça à própria subsistência. Outra restrição comum imposta pelo INSS é a redução do valor do benefício, especialmente no caso de pensões, auxílios, doença convertidos em aposentadoria por invalidez. O órgão alega que a conversão ela pode gerar um valor inferior, causando frustração financeira a esses segurados. Essa prática vai gerar insegurança em muitos casos, novos processos judiciais para que o valor correto seja garantido, respeitando, o montante determinado inicialmente pelo judiciário. Nos casos em que a justiça concede o benefício em caráter definitivo, o INSS ainda pode interpretar que as condições do segurado requerem uma reavaliação futura. Isso transforma em uma estratégia de fiscalização na teoria, porque é para evitar fraudes, mas na prática cria uma instabilidade. O segurado já teve a decisão judicial. A necessidade de comprovação afeta, como nós falamos, psicologicamente, o temor que o segurado tem, ansiedade, desgaste emocional, criando, aquela dependência somente do INSS, porque muitas vezes é a única fonte de renda que essa pessoa tem. E a justiça, ao reconhecer que o benefício é parte e é legal ao segurado, o INSS, tudo bem que ele é administrador do benefício, que ele tem direito de acompanhar, mas algumas formas e procedimentos que são utilizados, no caso das perícias feitas dentro do próprio órgão, é algo desrespeitoso, antiético,
tá? E não respeita a lei, porque muitos benefícios, com todos os requisitos, o segurado atendendo tanto em documentação, às vezes fisicamente demonstrando, não são concedidos ou não tem a manutenção da continuidade do pagamento. Tem alguma coisa errada nesse sentido. Os aspectos críticos, tempo que o INSS leva para implementar uma decisão judicial. Há casos em que, após o julgamento favorável, o órgão ainda demora meses para efetivar o pagamento, usando justificativa de sobrecarga ou necessidade de verificação. Esse atraso pode ser extremamente prejudicial às pessoas que dependem do benefício, até para tratamento médico essencial. Pessoal, é um desafio, tá? Tanto o INSS, o segurado diretamente no INSS, a Justiça enfrenta desafios com relação ao INSS e a Justiça aplica a lei. Então, olha a que ponto nós chegamos, como que a coisa está. Bom, mas de qualquer forma, fiquem sempre de olho aqui nas nossas atualizações, trazendo conteúdos relevantes, principalmente você que está chegando aqui a primeira vez, tá? Sejam muito bem-vindos. Aproveitem já todos os conteúdos publicados, tem muita novidade, atualização